É isso aí, nós precisamos entender que essas paixões, elas existiam em Cristo de maneira diferente do que elas existem em nós, quanto a pelo menos 3 aspectos, né? O primeiro, a gente diz que é quanto ao objeto, né? Em nós, essas paixões muitas vezes tendem a coisas ilícitas, o que não acontecia de forma alguma com Cristo. Então, veja só, Jesus, verdadeiro homem, igual a nós em tudo, exceto o pecado, então, de forma alguma, ele desejou uma coisa pecaminosa, de forma alguma, ele desejou uma coisa ilícita. Em nós, seres humanos, as paixões, elas servem tanto para ter como objeto, né, ter como objeto de desejo uma coisa lícita, como uma coisa ilícita. Para Cristo, não, só uma coisa lícita. Jamais ele desejou, né, jamais ele teve como objeto algo que fosse ilícito. Em segundo lugar, quanto ao princípio, em nós, essas paixões, elas acontecem, elas antecedem, né, o juízo da razão. Em Cristo, todos os movimentos do apetite sensitivo eram orientados segundo a disposição da razão, como a Carol já falou aqui. Tá? Então, as paixões de Cristo, não é a paixão, né? A paixão com P maiúsculo é o sofrimento, a dor, a morte na cruz. Mas as paixões que existiam em nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, enquanto ser humano, né? Elas eram todas ordenadas, elas estavam todas orientadas segundo a disposição da razão. Enquanto que nós, muitas vezes, as nossas paixões são desordenadas. Claro que nós temos paixões lícitas, nós temos paixões ordenadas, de acordo com a razão, certo? Mas o mais comum no ser humano, mediano, né, medíocre, digamos assim, é ter paixões desordenadas, né? E essas paixões desordenadas, muitas vezes, elas se tornam vícios, né? A pessoa fica viciada no WhatsApp, ela fica viciada em pornografia, ela fica viciada em uma determinada bebida ou um determinado narcótico, né? Ou até uma determinada comida, ou com paixões obsessivas por pessoas, né? Ou que a gente chama de obsessão, a pessoa fica obcecada pela outra, né? Mas isso com Cristo não acontecia. Exatamente. Quando eu era mais nova, até não muito tempo atrás, assim, mas quando nós morávamos lá no sul, né? Eu demorava, assim, mais de 1 hora para ir do trabalho até em casa, né? E aquilo me deixava muito nervosa, muito. O trânsito era uma coisa, você lembra, meu bem? Lembro. E buzinava. E tudo me xingava. tirava sério. A pessoa cortava a minha frente e eu já ficava assim, muito irritada, muito. Nossa, e depois eu ficava triste, porque eu não devia ter me exaltado daquela forma, enfim. Mas são coisas. É a tristeza que vem de ver uma coisa má, né? Você fez alguma coisa de ruim, isso a gente não falou no começo, mas também muito disso, não só do que a gente vê no exterior, mas do que está no nosso interior. Quando você falha, quando você mesmo se decepciona, quando você comete um pecado, quando você não é porque você é orgulhoso, eu não posso pecar, eu sou impecável, não. Mas quando você vê algo de ruim dentro de você, de repente, sem querer, você solta um palavrão, você diz, meu Deus, eu não podia ter falado um palavrão, né? Então, isso também te entristece. Exatamente. Né? E essa minha reação, né, que eu tinha num trânsito caótico, né, de uma cidade grande, e se a gente lê as Sagradas Escrituras, a gente pode até perceber um tom de irritação num Cristo que faz um chicote, né? Com muita serenidade, ele faz, mas depois ele desce o chicote mesmo e grita e expulsa os caras lá do templo e tudo. Foi uma reação assim muito. Mas é interessante, porque Santo Agostinho fala para a gente o seguinte: que esses movimentos, né, das paixões, pela graça de uma disposição perfeita, certíssima, Cristo acolheu na alma dele quando ele quis, na sua alma humana, no caso, né? E assim como ele se fez homem quando quis. Então, Cristo quis se fazer homem, se fez homem. E quando ele quis ficar irritado, como lá no templo, que ele expulsou os vendilhões lá do templo. Ele se permitiu. Exatamente, né? Ele fez. No Horto das Oliveiras, ele quis sentir a tristeza, né? Ele quis sentir. Cristo sentiu fome, Cristo sentiu sede, Cristo sentiu até essa irritação mesmo, né? Não vamos dizer raiva, né? Dizer que Cristo sentiu raiva, porque não é o caso. Mas ele deixou que no seu exterior
né, viesse esses movimentos, só que tudo quando ele quis. Tudo certo? muito bem submetido Exatamente, à razão. à razão, né? Então você não não era pode uma dizer coisa assim, desordenada. a pessoa lê aquela passagem que Jesus teceu, aquele chicote, ele com muita calma, com muita paciência foi tecendo o chicote ficou pronto, ele desceu a lenha, né? Aí se diz assim, Jesus perdeu a paciência, olha só, ele era colérico, né? Ele perdeu as estribeiras. Não, foi tudo muito bem pensado, tudo muito bem rezado, tudo bem esquematizado. Ele se permitiu, né, fazer aquele espetáculo ali naquele momento, porque tinha um propósito, exatamente, né? Para dizer que a casa de meu pai é casa de oração e virou um covil de ladrões, né? Isso mesmo. Então, quer dizer, ele fez muito bem, estava tudo muito ordenado, aquelas paixões estavam totalmente ordenadas e sujeitas à razão, não é mesmo? Isso mesmo. Então, assim, você estava falando, né, que essas paixões de Cristo, em Cristo e em nós, elas são diferentes em 3 aspectos. Primeiro, quanto ao objeto, ao querer, né? Alguma coisa que a gente quer. Geralmente, a gente quer coisas ilícitas. Em segundo, que você falou, pelo princípio, né? Porque elas começam no nosso apetite sensível, né? E em terceiro lugar, as paixões que existiram em Cristo, de modo diferente de nós, foi quanto ao efeito. Em nós, esses movimentos, algumas vezes, eles não se detêm assim no apetite sensível, mas eles arrastam consigo a razão. Né? Só que com Cristo isso não aconteceu. Arrasta a razão por quê? Porque eu sabia, por exemplo, que eu estava dirigindo e que eu estava com meu filho pequeno dentro do carro e que eu não podia me exaltar, mas mesmo assim eu gritava, eu perdia mesmo a compostura, né? Então, a gente vê que uma coisa que era para ser do apetite sensível acaba levando a razão junto, né? A gente perde a razão. Agora, com Cristo isso não acontecia. Por que não acontecia? Porque os movimentos que convinham naturalmente à carne humana permaneciam no apetite sensível, que a razão não era de maneira alguma, né, impedida de fazer o que era conveniente, ou seja, Cristo não arrastava a razão junto com ele, permanecia ali simplesmente no apetite sensível, que é natural de todo homem, né? Agora, no homem decaído, aí o que acontece? As paixões se encontram de tal modo desordenadas que podem gerar um ciclo de autodestruição. Aí que começa o perigo, né? Então, por causa do pecado original, por causa da queda, porque nós temos essa inclinação para o mal, essa inclinação para o pecado, né? É que as paixões, elas se encontram no ser humano de uma forma muito desordenada, né? E pode virar um ciclo de autodestruição. Você mesmo vai se destruindo, né? Porque você não tem mais freio, você não consegue mais parar, certo? Exatamente.